Regozijai-vos sempre, orai sem cessar, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus, para convosco. Não apagueis o espírito, não desprezeis as profecias, julgai todas as coisas, retende o que é bom, abstende-vos de toda forma de mal. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é o que vos chama, o qual também o fará. Irmãos, orai por nós. Saudai todos os irmãos com ósculo santo. Conjuro-vos pelo Senhor que esta epístola seja lida a todos os irmãos. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco, que a igreja diga amém. Irmãos queridos, na semana passada nós abordamos aqui alguns pontos do capítulo 5, que é um capítulo que traz uma abordagem prática do apóstolo São Paulo à região greco-macedônia, especificamente falando a carta que ele escreveu aos Tessalonicenses. No versículo 14 e 15 nós temos alguns conselhos que Paulo traz aos cristãos e presbíteros da igreja, para que a igreja pudesse aprender a conviver em paz. Diga-se de passagem, a expressão paz nesta carta, ela é abordada pelo menos 4 vezes, com a expectativa de que os irmãos da igreja possam aprender a conviver em paz. Uma outra cognominação do universo grego, muito bem frequente nessa epístola, é a palavra irmãos, porque a ideia do apóstolo São Paulo é fazer com que a igreja tenha essa relação afetuosa de família. É por isso que ele traz a carta do apóstolo São Paulo, a partir do capítulo 4 e no capítulo 5, esta ideia familiar. Nos versículos 14 e 15, na semana passada, nós abordamos 6 aspectos para fazer com que a igreja conviva em paz. São eles: o cuidado com os insubmissos dentro da igreja. Paulo orienta que eles precisam ser silenciados. Não deixar que o desânimo de alguns irmãos proliferem aos demais membros da igreja, é o segundo conselho. O terceiro conselho é que alguém precisa ser forte para auxiliar o pastor conduzindo o rebanho de Deus, quando a Bíblia diz no versículo 14 que os fracos precisam ser amparados dentro da igreja, e só pode amparar aquele que está desestabilizado, o indivíduo que está mais estável, emocional e espiritualmente falando. O quarto conselho: todos devem ser tratados com longanimidade. A palavra usada aqui é uma palavra que reflete a ideia de paciência, que significa macrostímia, uma longa capacidade de lidar com as pessoas que são vulneráveis e fracas na igreja. O quinto conselho é que não devemos, sobre qualquer forma, pagar o mal com o mal. Uma igreja que vive em paz é a igreja que aprende a receber o mal e devolver o bem. Uma igreja que vive em paz é uma igreja que consegue receber o ódio e destilar amor. Uma igreja que vive em paz é uma igreja que consegue administrar as próprias tensões que os males executam dentro de nós, e a gente disponibiliza só a versão melhor de nós mesmos. Existem pessoas na igreja que só devolvem para os outros a sua pior versão, o seu pior rancor. Parece que a pessoa levanta com o pé esquerdo, é uma figura de linguagem, e ela trata as pessoas com o pé esquerdo. Nós recebemos das pessoas o mal e precisamos aprender a devolver o bem. É quando Paulo fala: ninguém pague o mal com o mal, mas fazei o bem a todas as pessoas. O sexto conselho é que a prática do bem deve ser exercida dentro da igreja e fora da igreja. Dentro da igreja para facilitar a convivência e a comunhão, fora da igreja para possibilitar o testemunho e a conversão. Então, dentro da igreja eu faço bem em favor daqueles que estão do meu lado, para facilitar a comunhão, porque tem pessoas na igreja que faz tudo para prejudicar a comunhão. Então, Paulo está dizendo, dentro da igreja, para possibilitar a comunhão, vocês fazem o bem uns com os outros. E fora da igreja, para estimular a conversão e o testemunho, vocês aprendam a fazer o bem para os que estão fora de casa. Hoje, nós vamos abordar de forma já final, neste texto de Paulo, a relação dos crentes com Deus. Na semana passada, nós trouxemos aqui 2 observações das 7 que tem aqui nesse texto bíblico.
Eu disse na semana passada que a partir do versículo 16 até o versículo de número 20, nós temos 7 conselhos de Paulo acerca do comportamento da igreja diante de Deus. O primeiro deles é que nós precisamos observar aqui o superlativo do texto. Você tem a palavra sempre, você tem a palavra sem cessar e você tem a palavra em tudo. Regozijai-vos sempre transmite a ideia de que a minha alegria não é circunstancial. Porque se a minha alegria for circunstancial, eu não posso regozijar sempre. Porque sempre haverão motivos para que eu possa murmurar. Mas Paulo diz o seguinte: regozijai-vos sempre. Então o motivo da minha alegria não é circunstancial. Porque tem vezes que eu estou bem, tem vezes que eu estou ruim. Mas a alegria em relação a Deus e as pessoas é quando eu estou bem e quando eu estou ruim. Quando eu estou ruim e quando eu estou bem, eu estou alegre. Portanto, a minha alegria não é circunstancial. A minha alegria não é baseada na pessoa do pastor Luiz. E nem a alegria do pastor Luiz é baseada na pessoa do pastor Presley. Porque se a nossa alegria for baseada em pessoas, a nossa alegria também será limitada. Porque às vezes eu entristeço o pastor Luiz, às vezes o pastor Luiz me entristece, mas a minha alegria em relação a ele e a dele em relação a mim é na pessoa de Jesus Cristo. A minha alegria não pode ser baseada no dinheiro, porque se fosse eu estava aqui agora chorando e não pregando. A minha alegria não pode ser baseada em só portas que se abrem, porque senão também eu não estava aqui pregando e glorificando. A nossa alegria não são coisas, a nossa alegria não é pertencimento, a nossa alegria é uma pessoa. Quando Pedro respondeu isso, ele disse muito bem. Jesus disse assim, vai embora todo mundo, já que vocês estão escandalizados. Aí Pedro olhou para Jesus e disse, para quem? Pedro entendia que a alegria verdadeira é a pessoa bendita de Jesus Cristo. Você pode dar glória a Deus, igreja? Você tem regozijai-vos sempre e orai sem cessar. A ideia do grego aqui transmite a ideia de que eu preciso exercitar a oração frequente. No século 17 e 18, nós temos um período do racionalismo, onde a teologia escolástica foi muito bem promulgada durante o período do fim da Idade Média. Naquela época, grandes discussões eram celebradas nos mosteiros e dentro dos ambientes onde a religiosidade, de forma acadêmica, era exercitada. E saiu uma dúvida: o que é mais importante, orar 25 minutos por dia em um único intervalo, ou orar 25 minutos por dia, tirando intervalos de 5 minutos? A ideia do mosteiro era fazer com que as pessoas pudessem parar as suas atividades cotidianas para dedicar um período de tempo, ainda que seja menor do que os 25 minutos iniciais, ao período da oração. Essa ideia aqui é transmitida para o texto. Eu preciso manter o hábito de orações frequentes, porque oração é relacionamento com Deus. Então, eu preciso relacionar-me com Deus frequentemente. A terceira observação aqui é a palavra em tudo. Regozijai-vos sempre, orai sem cessar, e em tudo dai graças. Vamos repetir em tudo dai graças no 3. 1, 2, 3. Em tudo dai graças. Mais alto, 1, 2, 3. Em tudo dai graças. Logo, a minha gratidão a Deus, ela não está relacionada a pessoas, ela não está relacionada a portas abertas, ela também não está relacionada ao dinheiro ou à falta dele, não está relacionada à saúde ou à falta dela. Perguntaram para John Wesley qual livro deveria ser lido depois da Bíblia, e ele disse, leiam o diário de David Brainerd. Brainerd cuspiu o seu pulmão pela boca porque era tuberculoso. Ele morreu virgem, sem conhecer uma donzela, e ele morreu sem saber o que fez. Quando o seu sogro, Jonathan Edwards, foi pesquisar e vasculhar o seu quarto, ele encontrou registros salpicados de sangue. Era o seu diário de oração devocional. E lá estava escrito, Senhor, se eu tivesse 1000 vidas, eu te daria todas elas. Ele estava dizendo, ainda que eu tivesse que colocar 1000 pulmões pela minha boca. Você sabe o que é pregar com sangue saindo pela boca? Você sabe o que é orar com os pulmões em pedaços saindo pela boca? A nossa alegria não é a saúde, a nossa alegria não é o dinheiro, a nossa gratidão não é porta aberta, a nossa gratidão não é uma igreja fenomenal, a nossa gratidão, ela deve ser sempre. A porta se abre
abre, eu dou graças a Deus. A porta se fecha, eu dou graças a Deus. A saúde veio, eu dou graças a Deus. Não tem saúde, eu dou graças a Deus, porque mais importante é o meu relacionamento com Deus. Você pode dizer glória a Deus? Então nós temos aqui uma tríade da prosperidade espiritual. Repita comigo, a tríade da prosperidade espiritual repita, alegria, oração e gratidão. Quer vencer na vida espiritual? Seja alegre, ore e seja grato. E o nome de Jesus vai glorificado na sua vida. Em terceiro lugar, notar que todas as nossas bênçãos, elas só são possíveis na pessoa de Cristo Jesus. Aí está dizendo assim, esta é a vontade de Deus para com todos. Porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para com todos. Repita comigo, vontade de Deus, em Cristo Jesus para comigo. Então, qual é a vontade de Deus? Só fazer a leitura inferente. É que eu seja alguém que é sempre alegre, que eu ore sem parar e que eu seja totalmente grato. Essa é a vontade de Deus. Pastor, a vontade de Deus não é que eu tenha um carro zero. Não. São vontades circunstanciais, mas não são prioridades. A prioridade é que você seja sempre alegre, a prioridade é que você ore sem cessar e a prioridade é que você seja grato. É isso que Deus quer para você. Ah, mas a circunstância não tem jeito. Mas não é a circunstância. Ah, mas as pessoas estão dificultando meu caminho. Mas não são pessoas, é a vontade de Deus em quem? Cristo Jesus. Você pode dizer glória a Deus? E agora vamos entrar aqui na novidade, né? A relação com Deus deve ser mantida. E eu li esse texto algumas vezes, e na verdade, irmãos, muitas explicações bíblicas não estão na referência. Algumas explicações estão na inferência. A referência é aquilo que os seus olhos atingem. É a pigmentação preta no papel branco. Isso é referência. É o que você está lendo. Mas as explicações textuais e contextuais, elas também estão na inferência. E quando eu li essa palavra, não extingueis o Espírito, o primeiro senso que veio na minha cabeça é o seguinte: a relação com Deus deve ser mantida. Porque aqui diz, não extingueis o Espírito. Mas aí eu me pergunto, o Espírito Santo é Deus? E a resposta é óbvia, o Espírito Santo é Deus. Então quer dizer que eu posso apagar Deus? Não, não é sobre eu apagar Deus. Deus é Deus. É sobre eu apagar a influência dele na minha vida. Essa é a ideia do texto. Agora repita comigo, toda relação com Deus, fala alto, a relação com Deus é uma relação. Então, à medida que você apaga a relação com Deus, você apaga o que é dele em você. Você não apaga Deus, você apaga os traços de Deus na sua vida. Há uma figura de linguagem aqui, metaforicamente, sendo associada. E não é só associada aqui, não. É associada em Mateus capítulo 3, versículo 11. É associada em Lucas capítulo 3, versículo 16. É associada em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 3. É associada em Romanos, capítulo 12, versículo 11. E é associada na segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 1, no versículo 6. Qual é a associação? Que o Espírito Santo é fogo. Há uma ideia de nós entendermos a pessoa do Espírito Santo como sendo um fogo. Por isso que aqui fala, não apagueis o Espírito, não extingueis o Espírito. A ideia transmitida no texto é que este fogo deve ser cultivado. Porque com fogo, meu irmão, você faz duas coisas. Ou você alimenta o fogo, ou você apaga o fogo. Então quer dizer que o homem tem poder de apagar Deus? Não. O homem não tem o poder de apagar Deus. Deus é, o homem não. O homem tem o poder de neutralizar as influências de Deus na vida dele. Como? Eliminando a relação com Deus. Eliminando a relação com o Espírito Santo. Eliminando a relação espiritual, que é uma relação. Como que eu atiço fogo nessa lenha? Dentro da palavra de Deus. Como que eu atiço fogo nessa lenha? Indo para a oração. Como que eu atiço fogo nessa lenha? Frequentando cultos de estudo bíblico e de escola bíblica dominical. Como que eu atiço fogo nessa lenha? Perdoando quem me ofende. Como que eu atiço fogo nessa lenha? Dando água para meu inimigo.
dando duas túnicas para quem me pede uma? Como que eu atiço o fogo do Espírito Santo na minha vida? Vivendo o Evangelho, não falando do Evangelho. A forma como você trata, aquilo que você lê em vida, mostra se você tem o Espírito aceso na sua vida. Você pode dizer glória a Deus? Então Paulo está dizendo assim, olha, vocês precisam ter muito de Deus, e para ter muito de Deus, precisa ter uma relação com Deus. Agora, grande parte dos irmãos na cristandade aqui na cidade de Tessalônica estão apagando o Espírito. Aí fica uma pergunta aqui para você: como é que está o Espírito Santo no teu coração? Está aceso ou está apagando? A Bíblia chega a dizer lá no livro do Antigo, nos livros dos profetas, né, que o pavio ele fumega. Mas aí diz também, não se apagará, oh glória, o pavio que fumega não vai apagar. O que é fumegando? Pastor, eu estou fumegando. Fumegando é aquele crente petequé, pataquá, aquele crentinho rei, aquele bichinho rei que está na igreja que ele não sabe se ele está ou se ele não está. Qualquer coisa ele sopra, ele cai. Ele está, ele não está, ele está na janela, ele está na porta, olha, está animado. Irmão, tem crente que você assusta com ele. Ele vem na igreja aqui, ele canta, dança, salta, profetiza, dá glória, vai para lá, vem para cá. Você pensa, agora ele acendeu. Na semana que vem ele está morto, está caído, está desviado, está pecando, está fazendo coisa errada. A gente não sabe se ele está de pé ou se ele está deitado. A gente não consegue identificar traços de cristandade na sua vida. Tem hora que ele está tão crente que você pensa que você nem é crente perto dele. Tem hora que ele está tão fraco que você pensa que até o diabo é mais crente do que ele. Deixa eu dizer para você uma coisa: vida cristã é regular, vida cristã é progressiva, vida cristã você começa brilhando pouco e vai brilhando até se tornar dia perfeito. Se o teu pavio está fumegando, receba a glória desta palavra e tenha vida no seu coração. Qualquer coisa, rapaz, ele está largando de tudo. Deixa eu dizer para você. Eita, meu irmão, não posso falar não, porque está sendo gravado. Eu já vi coisa, mas deixa eu dizer, Ele está aqui nesta noite para encher a nossa vida. Você pode levantar a mão e dizer glória a Deus. Então, é o fogo do Espírito Santo, ou você acende ou apaga. A quinta verdade: não devemos menosprezar as profecias. Bom, agora aqui nós temos que ter um entendimento mais complexo, porque a Bíblia diz assim: não menosprezeis as profecias. Alguns intérpretes da Bíblia, como John Hill, Ellicott, Adam Clarke e tantos outros que sabem muito mais dos originais do que eu, vão dizer que a melhor interpretação textual para não desprezeis ou não menosprezais as profecias é: não menosprezemos a pregação, porque os dons de profecia, conforme são narrados lá em Paulo aos Coríntios, são dons de pregação e interpretação textual. Esta é a ideia do texto. Pastor, qual é a interpretação mais óbvia? Bom, independente se a interpretação mais óbvia é que não desprezeis as profecias, é profecias mesmo, ou não desprezeis as profecias, é não menosprezeis a pregação, o seguinte é esse: nós não podemos deixar de lado o poder da palavra de Deus. John Hill, inclusive, chega a considerar a possibilidade de que estas profecias são as profecias do Antigo Testamento, preste atenção, que refletiam e que apontavam e que transmitiam toda a veracidade histórica do nascimento do Mashiach. Essa é uma interpretação possível para este texto. Mas suponhamos que esse dom de profecia aqui fosse o dom de profecia ou a manifestação profética que frequentemente nós presenciamos dentro do universo pentecostal. Então eu preciso aqui classificar 5 maneiras pelos quais eu preciso tomar cuidado com as profecias dentro do ambiente religioso. A primeira verdade é que eu tenho que considerar a possibilidade que os tessalonicenses tinham ficado deslumbrados com os dons mais brilhantes. Essa é uma primeira possibilidade. Eles estavam frequentemente estudando sobre a pregação ou escutando profecias, mas quando eles viram dons de curar, milagres extraordinários sendo feitos por intermédio dos apóstolos, eles desprezaram aquilo que é básico para voltar-se àquilo que é misterioso. A igreja sempre tem uma tendência de caminhar pelo mistério.
sempre a igreja tem a tendência de caminhar para os âmbitos de mistérios. Por exemplo, vai encher para você ver um culto de doutrina, a luta que não dá. Vai encher uma escola bíblica dominical para você ver a luta que não dá. Inclusive, em 2016, antes da pandemia, a média de cristãos que frequentavam a escola bíblica dominical era de 33%. Hoje, a média de cristãos dentro do evangelicalismo nacional que frequenta a escola bíblica dominical, 4%. As pessoas perderam o prazer na palavra de Deus. Elas gostam de poder, elas gostam de sentir, elas gostam de voar dentro da igreja. Elas querem fazer tudo para sentir, mas não gostam de pensar. E é interessante que a proposta do apóstolo São Paulo no Novo Testamento é que o culto dentro de uma igreja seja um culto de entendimento, um culto racional. Você tem que saber o culto que está prestando, como você está prestando. O culto tem que ser um culto inteligível. Por isso que quando Paulo vai orientar os irmãos em Corinto acerca das manifestações de mistério dentro da igreja, ele orienta, olha, não quero bagunça. Tem um profeta que se levanta para profetizar, todos os outros calem. Deixe que aquele profetize e os outros fiquem em silêncio. Porque a igreja começou a viver uma atmosfera de mistério tão grande que todo mundo era misterioso na igreja. Foi por isso que Paulo disse, eu prefiro, embora falando muito mais idiomas e línguas do que vocês, falar apenas 5 palavras que possam ser entendidas, porque o objetivo do evangelho, irmão, não é massagear vocês, não. O nosso objetivo é trazer ímpio lá de fora, para tentar entender e aprender a palavra aqui dentro. Hoje eu estou aqui num culto de doutrina, onde nós temos cristãos aqui, para quê? Para você fortalecer fé. Fundamentar a fé para quê? Para ficar um crentinho arrumadinho, escovadinho? Não! Para você ter envergadura ministerial e espiritual para trazer as pessoas que estão lá fora e ser boca de Deus na vida de quem tem sede de aprender a palavra. Em segundo lugar, a falha a ser corrigida aqui neles não era um leve sensacionismo, mas uma tendência de amortecer todo o ardor. Deixa eu dizer para você uma coisa. Repita comigo. Eu preciso ser? Fala, eu preciso ser? Quente. Fala, quente. Crente tem que ser quente. Paulo disse, não menospreza não, seja quente. Não seja delirado, seja maduro, mas seja quente. Irmão, nós estamos vivendo numa época em que nós não temos mais vida. E eu não estou falando de grito, não estou falando dessas coisas não. Tem gente que no silêncio cultua muito mais a Deus do que quem grita muito. Você pode cultuar a Deus grandemente gritando, mas você pode também cultuar a Deus grandemente em silêncio. Mas você tem que ser quente, tem que ser apaixonado. Tem que pegar uma Bíblia sagrada dessa e deixar ela despedaçar todinha. Irmão, tem Bíblia de crente na igreja que ela nunca foi aberta. Ela nunca foi aberta. E Charles Spurgeon diz, uma Bíblia em pedaços é provavelmente de alguém que está de pé. Bíblia tem que ser marcada, tem que ser escrita. Aí você vem para a igreja, é celular. É conversando, é bebendo água, irmão. Nem um camelo no deserto do Negueb, depois de andar 112 quilômetros, que é o que um camelo anda no deserto, ele bebe tanta água como bebe alguns na igreja. Em 1h30, irmão, ele nunca terá, se ele morar na igreja, o rim agradece. Ele nunca terá uma doença ou infecção urinária. Por quê? É água. Só porque hoje eu tenho uma água para te dar, e é água de vida eterna, de poder eterno, de graça eterna. Quem quer, abre a boca e beba, é água que vem da glória. Terceira verdade sobre isso, as pessoas que abusaram do dom da profecia, olha o problema, estavam dispostos a suspeitar e não gostar totalmente da profecia. Por quê, querido irmão Rogério? Por quê, irmão Bruno? Irmão, eu morei no rancho de profeta. Chegou a época da minha vida que eu casei com quase toda jovem da igreja. Eu me lembro que grande parte das irmãs que tinham filhas queriam que elas casassem comigo. E aí Deus, eis meu servo que eu falo contigo, que eu tenho preparado uma para ti. Uma era a filha da pessoa.
Aí eu ia para uma outra igreja, que naquela época que nós éramos jovens, era a igreja o tempo todo. Acabava o culto, você acha que é conversa para shopping? Não, a conversa nossa era, vamos ficar orando hoje na igreja? Oh, glória. A conversa, você já leu qual livro da Bíblia? A conversa era outra. Não tinha essa encebação, essa enrolação, não. A conversa era outra, ainda mais no ambiente onde eu estava. Num ambiente mais tradicional, mais arcaico, que é o ambiente onde eu estava sendo um missionário. Não era essa encebação, essa bagunça que é hoje, não. As pessoas queriam aprender, mas eu morava num rancho de profeta. Teve dia que eu escutei 6 profecias, cada um apontando para um rumo, cada um apontando para um... Até que um dia eu fui orar a Deus e fiquei 36 horas sem comer, só bebendo, dizendo: Deus, não fala mais comigo. Se eu não quero que o Senhor fale comigo. Porque tem muitas vozes, olha, tem muitas vozes que sopram nos meus ouvidos e eu ainda não sei discernir qual é a tua. Repita comigo: 3 vozes. Do homem, de Deus e do diabo. Por isso que lá o dom de discernimento de espírito é espíritos no plural. Porque mesmo bocas de Deus podem emprestar a sua mente para Satanás. E ele nem sabe. Então, provavelmente as pessoas tinham tido péssimas experiências. E aí você ouve de tudo no nosso ambiente pentecostal. E quem é ridicularizado? Somos nós, a nossa classe. Você não sabe que você não está na internet. Ridicularizados, humilhados. Gente que um irmão vai orar no mato, aí ele pega um chapéu e põe num tronco para orar. Aí está de noite, aí está o profeta profetizando por um pedaço de pau. Meu servo, é esse que eu falo contigo, por um pau. E aí o pentecostalismo é jogado na vala comum por causa de crentes sem instrução bíblica. Deixa eu dizer para você, irmãos, a Bíblia diz: ai do profeta que diz, assim diz o Senhor, quando ele não falou absolutamente nada. É extremamente perigoso. Agora, deixa eu dizer para você uma coisa, querido. No poder de Deus, por mais que tenha gente que é errado, por mais que tenha movimentos que são estranhos, Deus ainda fala no meio da sua igreja. Você pode dizer glória a Deus? Então eu falei para Deus: Deus, não fala comigo não, porque eu estou ouvindo tantas pessoas. Irmão, eu louvo tanto a Deus porque eu fui para a Bíblia. Eu li a Bíblia, eu escrevi o Novo Testamento, eu li a Bíblia, porque eu não queria errar, nem para falar para os outros aquilo que Deus não estava falando por meio de mim, e nem para ouvir uma direção que não fosse dele. Eu disse: Deus, dirige a minha vida, fala comigo, eita, faz essa obra, e Deus tem poder para fazer e fazer coisas grandes. Em quinto lugar, examinem as Escrituras. Repita comigo, irmãos: eu preciso examinar a Bíblia para saber se são ou não. Engraçado, você não deve julgar o profeta, julgue a profecia. Aprenda a separar o profeta da profecia. Todo profeta pode errar, é natural que ele erre. É perigoso, mas não é anormal se ele errar. Agora, você tem a bússola, irmão. Você tem a bússola, está nas tuas mãos. Qualquer que seja a orientação que supostamente Deus tem te dado, que fere, que foge, que resvala, naquilo que é máximo, na doutrina, na ortodoxia cristã, você deve descartar. Não vai odiar o profeta, não. Não vai odiar a profetisa, não. Mas fala assim: Senhor, eu quero de ti o que é de ti. E outra coisa, não é toda a profecia corretiva que ela é do diabo, não. Às vezes Deus quer dar uma lapadinha. Às vezes Deus quer levantar a autoestima. Como é que você faz quando seu filho está desobediente? O que você faz? Você dá uma lapadinha santa nele. E Deus usa pessoas, mas maior do que pessoas é o poder desta palavra para direcionar. Você pode levantar a mão e dizer: graças a Deus. Em sexto lugar, aprender a separar experiências de experiências. E quase que eu estou forçando o texto. Na verdade, eu estou forçando o texto, porque eu quis colocar esse ponto aqui. Não é o que o texto está dizendo. E eu sou honesto para dizer: não é o que o texto está dizendo, mas eu vou forçar e vou colocar. Porque eu não vou fazer heresia. Que é isso, pastor? Não faço. Não vou fazer heresia. É igual um irmão perguntou para mim na caixa de perguntas. Eu respondi mais quase 50 caixas de perguntas. De madrugada, respondendo a Lilith se é heresia. Lilith não é heresia, é folclore. Uma coisa é folclore, outra coisa é heresia.
Eu não vou fazer heresia. Olha o que diz o texto. Olha só, olha aí, ó. Não desprezeis as profecias, julgai todas as coisas e retende o que é bom. A ideia textual, no contexto imediato, é fazer com que eu seja capaz de observar a profecia como um todo e, pelas escrituras, tirar dela o que é proveitoso. É a ideia aqui. Só que eu coloquei um ponto, eu vou forçar. Aprenda a separar experiências de experiências. Olha para mim agora. Deixa eu aplicar num contexto que eu estou forçando. Não é o que está escrito. Tem experiência boa nessa igreja? Você já teve uma experiência boa nessa igreja, irmão? Diga amém. Você já teve uma boa experiência comigo e eu contigo? Sim ou não? Amém? Amém? Você já teve experiências ruins? Sim ou não? Amém. Claro. Tem hora que nós estamos fedendo a macuco. Tem hora que é catiboseira pura. Tem hora que você olha para a ovelha olha para você. Tem hora que você olha assim, você fala assim, meu Deus, não dá para aguentar não. Tem hora. Só que Paulo está ensinando. Não é o que o texto está dizendo. Eu sou honesto. Mas eu vou pegar e vou aplicar. Tem hora, pastor Luiz, irmão Alisson, irmão Bruno, que as experiências são tão danosas, que para mim permanecer convivendo com estes irmãos que produzem em mim essa experiência danosa, eu preciso eliminar as ruins. E eu só preciso guardar as coisas boas. Olha para o Bruno. Pega tudo que é ruim desse homem para tu ver se tu fica perto dele. Tu não fica. Agora deixa o que é ruim no lugar do ruim. E pegue coisas boas das pessoas. Igreja é lugar de viver em paz, irmão. Você pode dizer glória a Deus? É lugar de vivermos em paz. Cometi um pecado aqui, sim ou não? Não, então pronto. Vamos sair do texto, que não é o que o texto está dizendo, e eu não sou de fazer isso. Aprenda a separar experiências de experiências. Aí eu coloquei retende o que é bom, mas a ideia de reter o que é bom é reter o que é bom em relação ao que foi falado. O que foi falado aqui? Sobre as profecias. Repita, sobre as profecias. 7º lugar, não procure o mal como opção de vida no relacionamento. Que coisa engraçada. Porque ele fala assim, ó, abstende-vos. Sabe o que é abster? Abster, abnegar, negar. Afastar, jogar fora, não compactuar, não pactuar, não se relacionar, não se ligar ao quê? A toda forma de mal. Agora, se eu pegar o contexto remoto desse capítulo, a partir do versículo 12, ele está falando sobre assuntos que provocam a desunião na igreja, a falta de unidade na igreja, os problemas de relacionamento na igreja. Então, se eu fazer uma aplicação com base num contexto remoto, eu posso dizer para vocês que abster-se de toda forma do mal é qualquer forma do mal que me faça separar do meu irmão, que me faça não compreender o meu irmão, que compactue com quem fala mal da igreja, dos ministros da igreja, dos obreiros da igreja, do todo, do conjunto da igreja. Paulo fala assim, vocês querem uma igreja boa? Nós queremos. Então, abstende-vos de toda forma de mal. Irmão, o diabo ele entra dentro da igreja com passos de algodão através das nossas atitudes. Somos nós que abrimos o precedente para que o diabo atue aonde ele não poderia atuar. Sabe por quê? Porque quem tem que atuar nesta igreja aqui é o poder do Espírito Santo de Deus. Irmão, você fecha seus olhos, é o poder do Espírito Santo de Deus. É o poder do Espírito Santo de Deus. É Ele que tem que atuar. Então eu tenho que aprender a conviver, eu tenho que aprender a perdoar. Eu tenho que me afastar do mal. Para quê? Para me levantar na minha cabeça e dizer, eu vou seguir a Jesus para todo sempre. Ah, Jesus. Você pode dizer glória a Deus? Aí entra no 23, 5 pontos que eu coloquei sobre o que é uma liderança espiritual, como é um pastor espiritual, como é uma igreja conduzida por um líder espiritual. Aí diz, repita comigo, irmãos, a partir do 23, fala só os que estão vivos ainda respirando. A partir do 23, é uma oração do pastor pela igreja. Aí, ó, eu vou te ensinar aqui, irmão, é de graça. É de graça para tu. Olha aqui, ó, o mesmo Deus de paz, repita, é uma oração. E Paulo está orando. Ele entra numa oração, pastor. Eu vou desmistificar a oração e depois eu dou os pontos. Ó, o mesmo Deus de paz, eu coloquei em verde aqui, ó. A obra da redenção é uma obra de Deus em nós. Diga glória a Deus.
É obra de Deus. Viu aqui? E o mesmo Deus de paz? Vamos repetir o mesmo Deus de paz? 1, 2, 3. Então quer dizer que se Deus é o Deus da minha vida e Ele é um Deus de paz, tem que ter o que em mim? O que tem que ter em mim? Então, se Ele é um Deus de paz e o mesmo Deus de paz é um Deus que provoca a paz e eu vivo em guerra, então há um problema nessa inter-relação, essa interlocução está com problema. Viu como é que eu estou fazendo leituras inferentes? Então aqui, ó, vivei em paz uns com os outros, está lá no versículo 13. Então por quê? Porque o Deus de paz gerencia, governa e é Deus de pessoas que vivem em paz. É como se ele estivesse dizendo, a partir de um contexto mais remoto, ligando o 13 aqui ao 23, 10 textos, é que se eu não consigo reproduzir em favor das pessoas a paz que Deus reproduz a meu favor, então há um problema nessa conexão. Então é na conexão com Deus? É claro, só que a conexão com Deus está escravizada à conexão com o corpo. Não, pastor, eu estou bem com Deus, eu estou bem é com Deus, eu não estou bem é com todo mundo. Tem problema aí. Por quê? Porque o primeiro símbolo da Santa Ceia é o suco ou é o pão? O pão representa Cristo ou a igreja? Meu Deus, está tudo, Senhor. Por que o povo não sabe, meu Deus? Está tudo na Bíblia. Então não tem como eu ter uma relação de paz com Deus de paz, se eu não luto para ter uma relação de paz com os meus irmãos. Gente, é claro como a luz do dia. Mas as pessoas não entendem isso aqui. Pastor, o senhor não fica nervoso com o irmão? Não, tem vez, dá vontade até de matar. Agora, eu sou verdadeiro, né, irmãos? Eu não estou aqui ensaboando pavão, porque pavão já é enfeitado. E nem confeitando bolo, tem quem faz isso é a irmã Tatiana. Eu estou aqui pregando a palavra de Deus para o nosso coração. Tem hora que a gente dá vontade de matar. Senhor, eu vou, Senhor, Senhor. Só que aí vem, o que acontece quando a alma de Davi aquece? Quem que vem? O Espírito vem e refrigera. O Espírito vai refrigerar a nossa vida. Levante a mão, irmão, isso é Pentecoste. E você vai ter a paz de Deus no seu coração. E vai conseguir ter paz com os irmãos em nome. Você pode dizer glória a Deus. Olha aqui, ó. Sejam conservados íntegros, irrepreensíveis na vinda. Repita, na vinda. Não é para vinda. É na vinda. O ato da minha espiritualidade, devoção em relação aos meus irmãos e a Deus é um processo contínuo que começa aqui e desemboca na eternidade. Não é para a vinda, é na vinda. Ele precisa encontrar você crente. É pesado, pesado. O Deus que é o autor também é o consumador. Ele começa e ele termina. Fiel é o que vos chama, o qual também o fará. Irmãos, repita comigo. Deus chama? O Deus que chama? Me torna capaz. Porque quem faz? É Ele. Tem hora que não dá, irmãos. Tem hora que não dá. Inclusive, Agostinho de Hipona tem uma frase muito bonita. Dai-me graças para fazer o que tu queres e pede-me o que quiseres, que eu farei. Eu só posso fazer o que tu queres se tu me der graças para fazê-lo. Quem quer essa graça aqui? Levante a mão e diga glória a Deus. Porque tem hora que você não aguenta não olhar para essa criatura fedorenta, não. Não dá não. Mas aí ele vai dando paz, ele vai dando paz. Irmão, igreja é lugar de briga. Tem hora que você briga, um briga com o outro. Irmão, seja o casamento. Igreja é um casamento. Tem hora que eu dou uma discutida com a minha mulher, eita. E tem hora que ela dá uma discutidinha comigo. Mas quando há reconciliação, as discussões servem para fortalecer. Não serve para desmanchar. As discussões, os entendimentos servem para ajustar. Por que você discutiu com seu marido? Por que você discutiu com a sua esposa? Porque não houve um ajuste de entendimento. Então, para que serve a discussão? É uma boa coisa. Serve para ajustar aquilo que estava desajustado. Gente, aprenda a observar as coisas sob uma ótica boa. Está entendendo eu falar? Diga amém. Então, vamos por 5 conselhos que aqui eu termino. Primeiro, o líder que é espiritual, ele deve orar pela sua igreja. Está no versículo 23 e 24. Vos santifique em tudo, em todo o vosso espírito, alma e corpo. O líder espiritual, o pastor espiritual, o membro espiritual, o crente espiritual, é aquele que ora em favor dos outros. Paulo diz, o mesmo Deus de paz. Nós precisamos orar pelos irmãos. Orar pela igreja. Orar pelo povo, para que haja paz, para que haja tranquilidade, para que os irmãos se suportem uns aos outros.
Orar pelas pessoas. Paulo está dizendo para mim, Presley, quer ter uma igreja abençoada? Quero. Então ore pelos irmãos da igreja. Pegue a lista de departamentos. Ore por cada departamento. Paulo está dizendo, estendendo a mão lá de Corinto para Tessalônica. O mesmo Deus de paz vos santifique em todo o vosso espírito, alma e corpo. Sejam plenamente conservados, íntegros, na vinda do Senhor Jesus Cristo. O líder espiritual tem que orar pela igreja. Segundo lugar, o líder espiritual deve pedir orações dos crentes. Está no versículo 25. Olha o que Paulo fala. Ó. Irmão, não é humilhação não. Ele fala assim, irmãos, vírgula, orai por nós. Irmão, quem aqui ora por esse barrigudo? Diga amém. Oh, glória, estou recebendo. Quem aqui ora por esse barrigudo? Diga amém. Oh, estou recebendo, Senhor. Obrigado. Ore por mim. Ore por mim quando você me amar. Ore por mim quando você quase me odiar. Ore por mim por algum motivo. Mas ore por mim. Agora, não pare, irmão, com aquela oração de boa cumba, viu? Boa cumba, para não falar macumba. Porque tem um crente macumbeiro. Tem, eu já ouvi demais. Irmão, eu já cansei. Um dia, você não sabe, não posso nem falar. Eu falar o escândalo, quebra até a internet aqui se eu falar. Eu já cansei de ver obreiro falar para mim assim, aqui pastorzinho, tu tá é aqui, ó. Passou um pouquinho, uma semana, minha mulher lembra. Estou eu descendo na moto Suzuki Ré, lá na avenida lá da cidade onde eu estava ele lá se jogando debaixo de um caminhão bitrem. Aí eu fui, o que foi, fulano? Quase que eu falo o nome da criatura. Eu vou me matar, ninguém gosta de mim. Eu digo, vamos para casa, você besta, rapaz, vamos embora. Aí vai e volta para a igreja com a família, todo mundo. Para com isso, irmão. Eu vou, Deus sabe, Deus não sabe de nada, não. Deus não quer saber disso, não. Deus quer que você perdoe. Deus quer que você ame. Deus quer que você suporte. Deus quer que você carregue esse fardo. Eu não dou conta. Vai morrer agora, vai espedaçar agora, vai acabar agora. Deus tem eternidade para você. Irmão, eu não tenho esse problema comigo. Vamos resolver aqui? Vamos, resolve. Pronto, acabou. Põe uma pedra, acabou. Para mim as coisas são tão intracromossomial e especificamente acrovidas. A decisão está na cabeça, está instalado o download, e é assim que eu vou romper em Cristo Jesus, levando o evangelho da palavra de Deus. Sabe, irmão, tem coisa que a gente não discute, nem teologia eu discuto. Primeiro, eu tenho 4 bacharel em teologia, eu não considero nem teólogo. E o povo fica bravo comigo na internet, o senhor é um grande teólogo, eu não sou teólogo. Aí hoje perguntou para mim, um amigo, um irmão, que eu nem sei quem é que pergunta, por isso que eu tenho liberdade de falar. O senhor é mid, o senhor é pré, o senhor é pós. Eu estou lá importando se eu sou mid, se eu sou pré, se eu sou pós. Eu quero é que Jesus volte e eu esteja pronto para morar com Ele. Tudo é discussão, irmão, para que isso? Para que essas coisas? A gente tem que orar pelos irmãos e tudo, não vai orar. Oração imprecatória só no Antigo Testamento. Só no Antigo Testamento você ora por vingança. Deus, o senhor sabe que Ele me humilhou. O senhor sabe, Deus quer que você perdoe as pessoas. E que você ame as pessoas. E estas coisas que lhe aconteceram são oportunidades que Deus está te dando de você melhorar como crente. Porque a trombeta vai tocar. E eu tenho certeza que você vai se encontrar com todos nós. Você pode dizer a glória a Jesus? O líder espiritual deve estimular a comunhão fraternal na igreja. Está aí no versículo 26. Saudai a todos os irmãos com ósculo santo. Oh, glória. Paulo está falando assim, beije, irmão, uns aos outros. Beije à vontade. Oh, glória. Beije o povo. Né? Ele está mandando beijar. É o ósculo, é aquele beijo santo. Sabe? Quando eu cheguei em Goiás, eu vim da tradição, da santa tradição das Assembleias de Deus. Aí quando eu cheguei em Goiás, nesse evangelicalismo aí que, né, diferente, não vou falar mal não, porque tudo que eu falo de coisa aqui, vem o povo me falar mal de mim na internet. Não vou falar não, essas santas igrejas, não vou falar. Aí tá os pastores beijoqueiros, eles beijam só a mulher. As mulheres, as cheirosinhas. Que a vergonha, rapaz. Nossa cultura é diferente. Repita comigo. Pegue na mão.
E outra, homem para pegar na mão de mulher, para pegar na mão de mulher, é para pegar na mão da mulher. Não é para alisar a mão de mulher, não. E é ligeiro, é coisa de 1 segundo. Vem cá, Rogério, aqui, deixa eu te ensinar como é que você faz. Aí tem um cidadão, vem cá aqui, pega na mão, minha irmã, como é que você está? Não, isso aqui não é o que Paulo está mandando fazer, não. Como é que você está? Vai abraçar uma irmãzinha, quer abraçar? Quer, vem cá, de lado. Ô, minha irmã, tudo bem? Ó, a cabeça, ó o tronco, ó. Isso tem que ensinar na igreja, estou errado? Isso é por culto de doutrina, não vou sair daqui, vocês vão arrepender. Meu Deus, sei que eu não fiquei ouvindo aquele barrigudo mais. Abraça. Não vai para atrelar, não vou atrelar aqui. Não é atrelar, abraça, não. Para com isso. Porque tem que ser educada. Pode ir, Rogério. Não vamos ficar se abraçando aqui de jeito nenhum. Mas Paulo diz, saudai os irmãos. Ele está fazendo o quê? Estimulando a comunhão. Pega afeto, carinho, seja carinhoso. Pode ser carinhoso com a mulher, pode ser carinhoso. Eu não falo, as irmãs que... Eu falo com algumas irmãs pelo WhatsApp, vocês me conhecem. Vocês já sabem como que eu converso. É irmã fulano de tal. É irmã, eu tento, pode escapar uma vez, nem sei se já escapou. Querida, não. Minha querida, não. Gente tem que ser homem de Deus. E não é nem ser homem de Deus, irmãos. É ser homem. Vocês estão ouvindo o pastor, irmão? Diga glória a Deus. Em quarto lugar, o líder deve esforçar-se para que todos os crentes sejam instruídos. Acabou aí, falta 4 minutos. As crianças estão descendo já? Meu Deus, é muito menino hoje lá. Olha o que Paulo faz aqui, pastor Luiz, irmão Alisson, irmão Bruno, pastor Israel. Eu quero que essa carta seja lida a todos os irmãos. Então o pastor precisa esforçar para que a instrução chegue em todos. Que ele ensine a todos. E em último lugar, encerrando esse capítulo 5 da primeira carta, a liderança espiritual deve invocar a bênção de Deus sobre os crentes. Aí Paulo fala, a graça, vocês vão dizer amém, viu? A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco, que a igreja diga, amém. Diga glória a Deus. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.